Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 55. Nas profundezas. Ninaeve seguia em disparada pelos corredores que fervilhavam com os serviçais, todos desesperados, querendo saber o que estava acontecendo. Podiam não ser capazes de sentir o poder sendo canalizado, mas sem dúvida haviam sentido o palácio sendo destruído. Ela foi abrindo caminho pela multidão, até onde todos sabiam, ela era apenas mais uma serviçal em pânico. Sentiu o Saidar se esvaindo enquanto avançava ligeira pelos corredores e cruzava os pátios. Ater-se a raiva era difícil, pois estava cada vez mais apreensiva com a situação de Elaine. Se as irmãs negras tivessem encontrado a menina, não tinha como saber que armas elas portavam, além do terangreal que produzia fogo devastador. A lista que tinham recebido não informava os usos de todos os objetos. Em certo momento, viu Liandrin, com as tranças cor de mel claro, e Rihanna, com a mecha branca nos cabelos negros, descendo às pressadas um lance da escadaria de mármore. Não conseguiu ver o brilho tênue de Saidar a rodeá-las, mas, pela forma como as serviçais gritavam e saltavam para dar passagem, as duas claramente forçavam um caminho com um açoite de poder. Ficou satisfeita por não ter tentado tocar a fonte. As outras a teriam percebido no meio da multidão por conta do brilho de Saidar, e ela não seria capaz de enfrentar qualquer uma delas antes de conseguir descansar um pouco, muito menos as duas juntas. Estava de posse do que tinha ido buscar. Aquelas mulheres teriam que esperar. Quando Ninaeve chegou ao ponto de encontro em um estreito corredor no lado leste do palácio, a multidão já minguara e desaparecera. Elânia e Xianshan aguardavam junto a uma pequena porta com um batente de bronze, trancada com um grande cadeado de ferro. Traziam a matéria parada de pé, bem rígida, com uma capa de linho leve e o capuz erguido. O vestido branco da panarca poderia passar por uma vestimenta de serviçal, se ninguém olhasse com atenção e reparasse que era de seda. E o véu, que não escondia seu rosto, sem dúvida era feito do linho usado para os serviçais. O som de gritos abafados vinha pela porta. Ao que parecia, o motim ainda estava acontecendo. Se ao menos os homens estivessem fazendo parte deles. Ninaeve ignorou Egianin e se jogou em cima de Elaine, envolvendo-a em um abraço rápido. Eu estava tão preocupada. Correu tudo bem? Foi tudo ótimo, respondeu Elaine. Egianin se remexeu de leve, e a filha herdeira lançou um olhar significativo a ela. Depois acrescentou. A matéria deu um pouquinho de trabalho, mas a gente resolveu. Ninaeve franziu o senho. Trabalho? Por que ela daria trabalho? Por que você daria trabalho? A última frase foi para a panarca, que mantinha a cabeça erguida, recusando-se a encarar as outras. Elaine parecia igualmente relutante. Foi a Xianshan quem respondeu. Ela tentou fugir para incitar os soldados a atacar os amigos das trevas, depois de ter sido advertida contra isso. Ninaeve recusou-se a olhar para Egianin. Não faça essa cara feia, Ninaeve, ralhou Elaine. Eu fui atrás dela bem depressa e tivemos uma conversinha. Acho que agora ela está totalmente de acordo comigo. A panarca fez cara de desgosto. Estou de acordo, Aes Sedai, apressou-se em dizer a mulher. Farei exatamente o que você mandou e lhe entregarei os papéis para garantir que até os rebeldes as deixem passar sem maiores problemas. Não precisaremos mais conversar.
Elaine assentiu, como se tudo aquilo fizesse sentido, e fez um gesto para que a mulher se calasse. Ao que a panarca prontamente se fechou a boca. Parecia um tanto emburrada, mas talvez fosse apenas o formato natural. Estava claro que muita coisa estranha havia acontecido, e Nina Eve pretendia descobrir tudo o que se passara. Mas depois... Os dois lados do corredor estreito ainda estavam vazios, mas gritos de pânico continuavam a ecoar das profundezas do palácio. A turba ressoava do outro lado da portinhola. Mas e você? Perguntou Elaine, de testa franzida. Deveria ter chegado meia hora atrás. Foi você quem causou isso tudo? Senti duas mulheres canalizando poder suficiente para destruir o palácio. E logo depois alguém realmente tentou destruí-lo. Achei que tivesse sido você. Tive que proibir Egianin de sair correndo em seu encalço. Egianin? Nina Eve hesitou, depois forçou-se a tocar o ombro da Xianshan. Obrigada. A mulher parecia não estar entendendo muito bem o que ela mesma fizera, mas assentiu sem demora. Mogdi me encontrou e eu comecei a pensar em como faria para levá-la a julgamento. Então Gianni Kairi quase arrancou minha cabeça com um fogo devastador. Elaine soltou um arquejo baixo e ela se apressou para tranquilizá-la. Mas nem chegou perto, para falar a verdade. Você capturou Mogdin? Você capturou uma abandonada? Capturei, mas ela fugiu. Pronto, contara tudo. Consciente dos olhares que as outras lançavam a ela, Nina Eve se remexeu, incomodada. Não gostava de errar. Sobretudo, não gostava de errar e ser a primeira a admitir o próprio erro. Elaine, eu sei o que falei sobre tomar cuidado, mas... Quando vi aquela mulher nas minhas mãos, tudo o que eu conseguia pensar era em levá-la a julgamento. Ela respirou fundo e assumiu um tom de quem se desculpava. Odiava fazer aquilo. Onde estavam aqueles homens idiotas? Pus tudo em risco porque não consegui me concentrar no objetivo. Mas, por favor, não brigue comigo. Não vou brigar, respondeu Elaine com firmeza. Desde que você se lembre de tomar cuidado no futuro. Eugenie pigarreou. Ah, sim, acrescentou ligeira. A espera parecia incomodá-la. Suas bochechas estavam salpicadas de pontinhos vermelhos. Você encontrou a coleira e o selo? Estou com eles. Nina Eve deu um tapinha na bolsa. A gritaria lá fora parecia aumentar, assim como os berros que ecoavam nos corredores. Leandrin devia estar virando o palácio de cabeça para baixo, tentando descobrir o que acontecera. O que está trazendo esses homens? A minha legião, respondeu a matera. Elaine encarou a mulher, que fechou a boca de repente. Qualquer que fosse a conversa que as duas tinham levado, parecia ter sido séria. A panarca fez bico, feito uma garotinha com medo de ser mandada para a cama sem jantar. Nina Eve olhou para Egianin. A mulher vigiava a porta atentamente. Tivera vontade de ir em seu resgate. Por que ela não me deixa odiá-la? Será que somos tão diferentes assim? De repente, a porta se abriu. Juilin, que estava agachado, puxou duas finas barras de metal envergadas de dentro da fechadura e se levantou. Sangue escorria pela lateral de seu rosto. Rápido! Precisamos sair daqui antes que a coisa saia de controle. Olhando para trás do homem com olhos arregalados, Nina Eve se perguntou o que ele considerava fora de controle. Os marujos de Baile-Domo, pelo menos 300 deles, formavam um círculo de duas filas perto da porta, com o próprio Domo balançando um porrete, gritando para encorajá-los. Tinha de gritar diante da tamanha algazarra que dominava a rua larga. Homens se acotovelavam, lutavam e gritavam em uma massa furiosa, e tacos e bastões dos marujos não eram suficientes para afastá-los. Não que os homens estivessem de fato interessados nos marujos. Espalhados pela multidão, grupos de mantos brancos a cavalo brandiam espadas para os que rodeavam com ancinhos e ripas de barris, além de alguns de mãos vazias. Uma chuva de pedras desabava em cima deles, às vezes acertando um capacete, mas não fazia muito barulho em meio ao tumulto. O cavalo de um manto branco solitário de súbito relinchou, empinou-se
e caiu para trás. Depois se reergueu depressa, sem o cavaleiro. Outros animais sem cavaleiros pontilhavam a massa de homens. Era isso que haviam desencadeado apenas para se proteger? Tentou lembrar-se do motivo, pondo a mão na bolsa para sentir o selo de Coendilar, a coleira e os braceletes, mas era difícil. Com certeza, alguns homens estavam morrendo ali na frente. Será que dá para vocês se mexerem, mulheres? Gritou Tom, acenando para que elas saíssem. Um corte vertia sangue por cima de uma das sobrancelhas frondosas, talvez causado por uma pedra, e a capa marrom já não servia nem como pano de chão. Se a legião da Panarca parar de avançar, isso pode virar uma bagunça. A matéria soltou um som de espanto logo antes de Elaine empurrá-la com força para fora. Ninaeve e Jeanin foram atrás. Assim que as quatro estavam do lado de fora, os marujos as rodearam, formando um círculo compacto, começando a lutar para sair do palácio. Tudo o que Ninaeve podia fazer era tentar não tropeçar, espremida pelos homens que se esforçavam para protegê-la. Em dado momento, Jeanin cambaleou e quase caiu. Ninaeve segurou o braço da Xianshan, ajudou-a a se levantar e recebeu um grande sorriso de gratidão. Não somos tão diferentes, pensou. Não somos iguais, mas não somos tão diferentes assim. Ela não precisou se esforçar para devolver um sorriso encorajador à mulher. A massa fervilhante se estendia por muitas ruas fora do palácio, mas, quando o grupo se afastou, encontraram as ruas estreitas e sinuosas quase vazias. Quem não estava de fato envolvido no tumulto demonstrava sabedoria para manter distância. Os marujos abriram um pouco o círculo, dando mais espaço para as mulheres. No entanto, qualquer sujeito errante que olhasse na direção do grupo era encarado com olhares furiosos. As ruas de Tanchico ainda eram as ruas de Tanchico. De certa forma, aquilo surpreendeu Ninaeve. Parecia que passara várias semanas dentro do palácio. Parecia certo que a cidade estaria diferente. Quando o burburinho começou a ficar para trás, Tom se curvou em uma mesura bastante elegante para a matéria enquanto cocheava. É uma honra, Panarca, disse. Se eu puder ser de qualquer serventia, é só a senhora falar. Com uma expressão de choque, a matéria encarou Elaine, fez uma leve careta e respondeu. O senhor está se confundindo, meu bom senhor. Sou apenas uma pobre refugiada do campo, resgatada por essas boas mulheres. Tom trocou olhares surpresos com Juirin e Domon, mas, quando abriu a boca para falar, Elaine o cortou. Será que a gente pode ir para a estalagem, Tom? Aqui é um péssimo lugar para conversar. Quando o grupo chegou ao Jardim das Três Ameixeiras, todos ficaram igualmente surpresos ao ouvir Elaine apresentar a Panarca a Rendra como Tera, uma refugiada sem dinheiro que carecia de um catre e talvez de trabalho em troca de comida. A estalajadeira deu de ombros, resignada, mas, enquanto conduzia Tera às cozinhas, começou a elogiar seus lindos cabelos e dizer como ela ficaria bonita no vestido adequado. Ninaeve aguardou até que todos estivessem dentro da Câmara das Flores Caídas, com a porta fechada para se pronunciar. Tera? E ela entrou no jogo. Elaine, Rendra vai mandar a mulher servir mesas no salão. Elaine não parecia surpresa. Vai mesmo, é bem provável. A filha herdeira afundou em uma cadeira, soltou um suspiro, chutou as sandálias e começou a massagear os pés. Não foi difícil convencer a matéria a ficar escondida por alguns dias. A Panarca está morta. Para morte a Panarca é um pulinho só. Acho que ver o motim também ajudou. Ela não quer depender de Andrik para subir outra vez ao trono. Quer que seus próprios soldados façam isso, mesmo que ela precise se esconder até poder entrar em contato com o senhor capitão da legião. Acho que Andrik vai se surpreender bastante com ela. Pena que ele não vá surpreendê-la. Ela merece. Domon e Juirin trocaram olhares e balançaram a cabeça, intrigados. Egianin assentiu para si mesma como se ela, ao menos, compreendesse e aprovasse. Mas por quê? Inquiriu Ninaeve.
Vocês podem até ter ficado irritados porque ela tentou fugir sozinha, mas isso? Como ela conseguiu fugir, para começo de conversa, com vocês duas na cola dela? Os olhos de Gerin se voltaram na direção de Elaine, tão depressa que Ninaeve não soube ao certo se realmente acontecera. Elaine inclinou-se para coçar a sola do pé. O gesto, de certo, doeu um pouco, pois ela ficou com as bochechas vermelhas. Ninaeve, essa mulher não faz ideia de como é a vida dos plebeus. Como se ela fizesse. Parece preocupada de verdade com a justiça. Acredito que sim. Mas não demonstrou o menor incômodo com o fato de haver comida suficiente para um humano dentro do palácio. Eu mencionei a cozinha de sopas, mas ela não sabia do que estava falando. Uns poucos dias trabalhando em troca de comida farão muito bem a ela. Elaine esticou as pernas por baixo da mesa e remexeu os pés descalços. Ah, como isso é bom! Não que ela vá ter muitos dias, eu imagino. Não se tiver que reunir a legião da Panarca para arrancar Liandrin e as outras à força de dentro do palácio. Uma pena, mas é assim que é. Bom, ela vai ter que fazer isso, retorcou Ninaeve com firmeza. Era bom se sentar, mas ela não conseguia entender o cuidado da outra garota com os pés. Quase não haviam caminhado. E quanto mais cedo, melhor. Precisamos da Panarca e não de uma ajudante extra na cozinha de Rendra. Não achava que havia qualquer necessidade de se preocupar com Mogdin. A mulher tivera todas as oportunidades de se revelar depois de se libertar. Isso ainda a intrigava. De certo, fora descuidada ao urdir o escudo, mas se Mogdin não estivera disposta a enfrentá-la naquele momento, quando sabia que Ninaeve estava quase exaurida, era pouco provável que fosse partir atrás dela. Não por algo que pensava não valer muito a pena. O mesmo, no entanto, não valia para Liandrin. Se a mulher ficasse sabendo da metade do que acontecera, iria atrás delas. A justiça da filha herdeira, murmurou Tom, pode suplantar a justiça da Panarca. Havia uma torrente de homens passando por aquela porta quando fomos embora. Vi fumaça saindo de várias janelas. Esta noite veremos pouca coisa além de ruínas destruídas pelo fogo. Não precisaremos arranjar soldados para caçar a Ágia Negra e, assim, Tera pode tirar uns dias para aprender a lição que você quer ensinar. Um dia você será uma excelente rainha, Elaine de Andor. O sorriso satisfeito de Elaine sumiu quando ela olhou para o menestrel. A jovem se levantou, atravessou a sala a passos firmes, revirou os bolsos do casaco de Tom em busca de um lenço e começou a secar o sangue da testa do homem, apesar dos protestos dele. Fique quieto, ralhou ela, no tom exato de uma mãe tentando cuidar de uma criança rebelde. Será que a gente pode pelo menos ver as coisas pelas quais riscamos nossas peles? Perguntou o menestrel, quando ficou claro que Elaine faria exatamente o que queria. Ninaeve abriu a bolsa do cinto e dispôs o conteúdo sobre a mesa. O disco branco e preto que ajudava a encerrar a prisão do tenebroso. A coleira e os braceletes que lhe enviaram ondas de sofrimento antes que ela o soltasse. Todos se reuniram para observar. Domon tocou o selo. Eu já tive uma coisa igual a essa. Ninaeve duvidou. Apenas 7 haviam sido fabricados. 3 foram destruídos, fossem ou não feitos de Quendilar. Um estava com Moiraine. Estavam 4. Será que esses 4 dariam conta de manter a prisão em Shai Algu bem trancada? Que pensamento arrepiante. Eugênio tocou a coleira e empurrou os braceletes para longe. Se sentia alguma emoção aprisionada neles, não demonstrou. Talvez a sensibilidade viesse apenas com a capacidade de canalizar. Isso aqui não é um Adan, declarou a Xian Shan. É feita em uma só peça de um metal coberto de prata. Ninaeve desejou que a mulher não tivesse mencionado o Adan. Mas ela nunca usou o bracelete de um Adan. E de fato soltou aquela coitada de quem nos falou. Coitada. Era ela, a tal Betamin, quem controlava as mulheres com Adan.
Eugênie demonstrava mais piedade do que Nina Eve jamais teria. Isso é tão parecido com o Adam quanto eu sou com você, Janine. A mulher ficou espantada, mas, depois de um instante, assentiu. Não tão diferentes assim. Duas mulheres, cada uma fazendo o melhor que podia. Você pretende continuar atrás de Liandrin? Julien estava sentado, os braços cruzados sobre a mesa, analisando os objetos dispostos. Ela pode até ir embora de Tanchico, mas ainda restará solta. E as outras também. Só que esses objetos parecem importantes demais para serem deixados por aí. Eu sou apenas um caçador de ladrões, mas acho que eles devem ser levados à Torre Branca, só por garantia. Não. Ninaeve se espantou com a própria veemência. Os outros também, pela maneira como o encararam. Devagar, ela apanhou o selo e o recolocou na bolsa. Isso aqui vai para a torre, mas aqueles... Ela não queria tocar outra vez nos objetos pretos. Se chegassem à torre, as Aes Sedai poderiam decidir fazer o mesmo uso deles que a Aja Negra imaginara. Controlar Hand. Moiraine faria isso? Siwan Sanche. Ela não pretendia correr o risco. Eles são muito perigosos para que a gente arrisque vê-los outra vez nas mãos de amigos das trevas. Elaine, consegue destruí-los? Derreta. Não me interessa se vão queimar a mesa. Só destrua essas coisas. Concordo com você, respondeu Elaine com uma careta. Nina Eve duvidava. Elaine acreditava na torre de todo o coração, mas também acreditava em Hand. Nina Eve não viu o brilho tênue de Saidar, claro, mas a forma atenta como a garota encarava os objetos vis era sinal de que estava canalizando. Os braceletes e o colar jaziam ali. Elaine franziu o senho e seu olhar ficou mais concentrado. De repente, ela sacudiu a cabeça. Aproximou a mão por um instante, hesitante, de um dos braceletes, antes de apanhá-lo. E o soltou outra vez, com um arquejo. A sensação é de... cheio de... Ela respirou fundo e continuou. Eu fiz o que você pediu, Ninaeve. Se fosse um martelo, estaria derretido pelo tanto de fogo que urdia em cima. Mas isso aqui não está nem quente. Então Mogdin não tinha mentido. Sem dúvida pensara que não havia necessidade, que sua vitória era garantida. Como a mulher se soltou? O que fazer com aquelas coisas? Ela não as deixaria cair nas mãos de ninguém. Mestre Domon, o senhor conhece uma parte do mar bem profunda? Conheço sim, senhora Almeara, respondeu o homem relutante. Com cautela, tentando não sentir qualquer emoção, Ninaeve empurrou a coleira e os braceletes pela mesa em direção a ele. Então jogue isso no mar, onde ninguém nunca mais conseguirá pescar de volta. Depois de um instante, o homem assentiu. Pode deixar. Ele enfiou os objetos depressa no bolso do casaco, claramente incomodado de tocar algo com relação tão estreita com o poder. Na profundeza mais profunda do mar que eu conheço, perto de Aile Sumera. Eugenie encarou o chão, de sem franzido, de certo pensando na partida do ilhanense. Ninaeve não se esquecera de que a mulher chamara Domon de um homem de porte muito adequado. Até ela sentia vontade de rir. Estava quase acabado. Assim que Domon pudesse sair com o navio, a coleira e os braceletes odiosos iriam embora para sempre. Ela e Elaine poderiam partir para Tarvalon. E depois voltar para Atear ou para onde Aulan Mandrágora estivesse. Enfrentar Mogdin, perceber quão perto estivera da morte ou de coisa pior, apenas fizera crescer sua urgência em resolver as coisas com ele. Um homem ela precisava dividir com uma mulher que odiava. No entanto, se Eugenie podia olhar com afeição para um homem a quem fizera prisioneiro, e Domon, sem dúvida, olhava com interesse, e se Elaine era capaz de amar um homem fadado a enlouquecer, então ela poderia descobrir uma forma de desfrutar do que Lan fosse capaz de lhe dar.
Vamos descer e conferir se Tera está se saindo bem como serviçal? Sugeriu. Em breve, partiriam rumo a Tarvalon. Em breve.